Seja bem-vindo ao terceiro episódio do Guerra Responde. É uma série em que eu respondo perguntas sobre tema específico. Se você, inclusive, no final desse vídeo tiver um tema específico que você queira que eu responda, coloca aqui pra gente nos comentários. E o tema desse momento, desse episódio é franquias home-based. O que são franquias home-based? O próprio nome já diz, né? Na tradução literal, franquias home-based são franquias que são baseadas em casa. São franquias que você não tem um investimento, por exemplo, de fazer uma estrutura física, uma loja física. São franquias que você não tem ponto de venda. Você trabalha de casa, você trabalha do escritório, você trabalha da onde você estiver. E para quem é essa franquia home-based? As franquias home-based são muito voltadas para setores de serviço, né? Serviços de contabilidade, advocacia, são vários. Eu sempre dou alguns exemplos, mas são vários. Eu sou um exemplo, eu tenho uma franquia home-based, que é o Clube de Permuta. Importante dar esse exemplo. O Clube de Permuta é um negócio que a gente tem uma plataforma de tecnologia que a gente possibilita empresários fazerem permuta de forma multilateral. Então você se associa a essa plataforma, você entra, você coloca à disposição das empresas que estão ali o teu produto e você vende o que você tem e você compra aquilo que você precisa. Então você troca aquilo que você tem por aquilo que você precisa, não de forma bilateral, trocar um com o outro. Você troca de forma multilateral. Então a pessoa que está pegando de você, você não precisa pegar dela, você pega dentro, né, dessa plataforma, desse sistema de empreendedores. Qual que é a nossa loja? A gente tem algum ponto físico? A gente tem algum escritório? Não, a gente não tem nada. A gente é uma franquia home-based. Então as franquias home-based são para quem se interessa pelo setor, principalmente ligados a serviços. Quanto custa em média uma franquia home-based? Normalmente essas franquias custam mais baixo. Não é nem o caso do Clube de Permuta. Mas tem franquias que custam a partir de 10, 15, 20 mil reais o investimento inicial. Justamente porque não tem um investimento, a necessidade de um investimento num ponto físico. Então são franquias que, como é serviço, a maior parte do investimento é a taxa inicial de franquia. Então tem franquias a partir de 10, 15 mil reais, franquias de 60, de 100, até mais, mas tem muitas franquias em que o custo é menor. Certamente as franquias home-based, na média, o custo é menor do que as franquias tradicionais. Quanto dá para faturar em média com a franquia home-based? Eu não consigo avaliar qual que é a média de faturamento de todas as franquias home-based. A gente não tem esse número. E é uma coisa que tem uma variação muito grande de franquia para franquia. Eu acho que se você tiver um investimento baixo, imagina, você vai investir 20 mil reais numa micro franquia. Imagina que você tenha um faturamento de 4 mil reais, um lucro de 4 mil reais por mês. E o teu faturamento é muito perto do seu lucro, porque tem muitas franquias que você não tem muito custo envolvido. Às vezes, normalmente não tem nem funcionário e não tem nenhum outro custo adicional. Imagina que você lucre 4 mil reais por mês. Se você investiu 20 mil, você vai recuperar o teu investimento em 5 meses. É um retorno sobre o investimento extremamente veloz, extremamente rápido. Agora, você pode faturar muito. Tem micro franquias que são negócios que envolvem um faturamento maior, serviços grandes, isso tem uma variação muito grande. Tá bom? Normalmente, a expectativa de faturamento está ligada à sua expectativa de investimento. Quais são as diferenças de uma franquia home-based para uma franquia normal? A primeira diferença é essa, né? As franquias tradicionais, elas são muito concentradas no setor de comércio. As franquias home-based são concentradas no setor de serviço. Então, só para dar um exemplo, aqui você vai abrir uma lanchonete, uma loja de roupa, uma escola, aqui você vai abrir, né, um escritório de advocacia, uma empresa de consultoria em treinamento, a empresa de treinamento tem muito, enfim, uma contabilidade e vários outros segmentos, né? Então, o segmento é diferente. Aqui o investidor ele tem mais prendimento. Imagina, principalmente por conta do investimento. Você faz um contrato de locação de 5 anos, você tem prendimento. Você faz um investimento de 200, 300, 500, 600, 1 milhão de reais. Você está
preso a esse investimento. Então aqui, normalmente, você tem um empreendimento maior, aqui você tem um empreendimento menor. Imagina que você faz 10, 15 mil reais de investimento, você é um empreendimento menor do que você ter feito um investimento maior. E você não tem nenhum contrato que te amarre, né? Você não tem nenhum prendimento ao setor. De repente você tem uma outra oportunidade, às vezes uma oportunidade de emprego que você sai do setor de franquia e volta para o setor de emprego, que eu acho até uma má escolha, mas isso acontece. E aí você tem aquela tradicional rotatividade desse segmento. Aqui você tem uma relação um pouco mais perene entre o franqueado, o franqueador, o locador. Então aqui é uma decisão mais definitiva, aqui é uma decisão menos definitiva. Então muita gente às vezes critica o setor de micro franquia, que muitas são franquias baseadas em casa, são home-based, porque tem uma rotatividade muito grande de franqueado. É natural do segmento, porque tem menos prendimento. Mas não quer dizer que não tenha negócios bons, negócios que ajudem muito quem está investindo. Conhece alguém ou alguma história de alguém que tenha começado com franquia home-based? Eu conheço várias histórias. Conheço história de várias pessoas com franquia home-based. Eu sou uma história de franquia home-based. Conheço franquias de diversos segmentos, né? Empresas que têm crescido muito na área de seguros, né? Franqueados que têm decidido, né, por outras áreas. Existem vários exemplos e vários excelentes exemplos de pessoas que conseguem ter um bom rendimento em cima de franquias home-based. Como saber se devo começar por elas ou franquias normais? Não é um ou outro, você tem que olhar os dois. É um mundo totalmente diferente, né? É como comparar laranja com abacaxi. Os segmentos são diferentes. Então você tem que olhar aquele investimento que você tem disponível, não ficar só preso a ele, mas no universo próximo dele, e entender qual que é o melhor negócio para você. Procurar a área de serviços, e aqui vai ter muita franquia home-based. Procurar a área de comércio, que aqui vai ter menos, mas não quer dizer que não existe. Então, essa ideia de é um ou outro, qual que é melhor, não é isso. São opções diferentes e tem casos de sucesso e de fracasso dos dois lados. O importante é você escolher o segmento certo, o segmento que você tem afinidade, e dentro desse segmento você escolher aquela franquia que é a franquia certa para você, aquela franquia capaz de te gerar resultado. Tem excelentes exemplos nos dois universos. Dê exemplos de franquia home-based. Prudential é uma franquia home-based. Segurauto é uma franquia home-based. Premia Pão é uma franquia home-based. Clube de Permuta é uma franquia home-based. Soulnet, uma franquia home-based. Olha, só aí são 5 exemplos. Soulnet, agência de marketing. Clube de Permuta, permutas multilaterais entre empreendedores. Segurauto, seguro. Prudential, seguro também, seguro de vida, seguro patrimonial. Premia Pão, setor de mídia. Olha só esses 5 exemplos, como são diversos os segmentos e são grandes possibilidades. Eu falei 5, mas existem milhares. Para quem não é uma franquia home-based, uma franquia home-based não é para aquela pessoa que não quer trabalhar, né? Alexandre, mas as outras franquias também são. Também não são, mas as franquias home-based são franquias que são mais focadas no trabalho do franqueado. Como assim? Eu tenho uma loja de roupa, uma franquia tradicional, um restaurante. Eu vou ter que trabalhar muito, mas depois que eu entendo a operação, que eu consigo colocar nessa franquia um corpo gerencial, equipe funcionando, essa franquia, para girar a roda da operação, vai depender menos de mim. Não quer dizer que eu possa sumir da vida, não. O olho do dono tem que estar ali. Mas se eu não for lá um dia, se eu tirar férias de um mês, essa franquia vai continuar rodando. Normalmente as franquias home-based são pautadas no trabalho do franqueado, né? Então, vender seguro, um franqueado da Prudential ou, por exemplo, da Segurauto. Se ele não trabalhar, ele não vai ter resultado, porque ele tem que fazer aquela ponta comercial. Toda a entrega da franquia é centrada no trabalho dele, não da equipe dele. Então essa diferença é uma diferença importante entre um mundo e outro,
E isso faz com que, se você não tiver o perfil de entrega, de colocar tempo e dedicação, é melhor se não ir para esse mundo das franquias home-based. Como a tecnologia impactou nas franquias home-based? Ela impacta ajudando muito, porque os processos de tecnologia ajudam a você criar padrões que podem ser replicados por pessoas, né? Então tem muitos padrões que foram criados em cima de tecnologias e que possibilitaram o crescimento dessas franquias home-based, replicando, né, esse padrão de trabalho com pessoas diferentes que são os franqueados, né? Por exemplo, o Uber. Só para dar um exemplo, o Uber não é uma franquia, mas ele poderia ser uma franquia. Poderia ser uma franquia. Por quê? Porque existe um padrão de tecnologia, um sistema. As pessoas compram esse sistema, utilizam esse sistema para prestar um serviço, né, de transporte de pessoas e pagam um FII mensal por conta dessa tecnologia. Então, casos como o Uber, no setor de microfranquia, existem vários, né? O Uber poderia ser organizado como uma franquia. Acho até que ele teria muito menos riscos, trabalhistas inclusive, se assim fosse, mas por alguma razão não é. Mas isso traz como exemplo de uma tecnologia que pode ajudar a impulsionar ainda mais esse setor, né, de franquias baseado em um trabalho em casa. Em resumo, qual é o benefício de se ter uma franquia home-based? O benefício é que você vai prestar determinado serviço com uma metodologia, com a marca conhecida. Então é diferente você sair por aí tentando vender seguro de diversas empresas seguradoras sem ter uma estruturação por trás. Quando você vem uma franquia com um método de trabalho, te ajuda a entregar o resultado e com a marca. Então você vem com a marca. Então eu sou um escritório de advocacia que atua aqui na minha região, mas quando você vai para um cliente, por exemplo, você vai falar, o meu escritório está presente em 20 cidades do Brasil, em 20 estados do Brasil, em 200 cidades do Brasil. Olha só a carteira de clientes que o meu escritório tem. Não é a carteira de clientes que você tem, é uma carteira muito mais extensa que a carteira de toda a rede que está presente em todo o território nacional. Então você assume para você uma experiência, né, uma tecnologia, um método de trabalho, uma marca conhecida, uma carteira de cliente. Então, sem dúvida nenhuma, é um caminho que é muito mais encurtado para você ter sucesso. Bom, pessoal, a gente fica por aqui com esse episódio. Se você gostou, por favor, dá o seu like, compartilha e se você tiver outros temas para a gente responder aqui, por favor, coloque a sua sugestão nos comentários. Valeu e até a próxima!